Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que confunde muita gente: a lógica por trás das contas na contabilidade. Vamos entender os fundamentos de uma vez por todas. Bom, para começar, vamos pegar uma coisa do dia a dia. Algo que todo mundo já viu: o extrato do banco. Parece simples, né? Mas acredite, no mundo da contabilidade, ele pode ser o começo de uma grande confusão. Pensa rápido. A palavra crédito soa como algo bom ou ruim? Para a maioria de nós, é algo bom, claro. É dinheiro entrando na conta, é um saldo positivo, certo? E quando a gente olha o extrato do banco, essa ideia fica ainda mais forte. Tá lá escrito: depósito é crédito e um saque ou pagamento é débito. Parece óbvio, só que não. Ok, é aqui que a gente precisa virar a chave. Esquece essa lógica do extrato bancário por um segundo. Porque no universo da contabilidade, as palavras são as mesmas, mas o significado é completamente diferente. É um mundo com as suas próprias regras. E olha, não é achismo, viu? Grandes nomes da contabilidade, como o professor Eudícibus, já deixaram isso bem claro. Débito e crédito não tem nada a ver com ser bom ou ruim. São só termos técnicos, uma convenção. Então, para a gente entender de verdade o porquê disso, a gente precisa ir na raiz, na regra de ouro de toda a contabilidade moderna. Essa regra é o famoso método das partidas dobradas. Também chamam de método veneziano. É ele que faz com que a contabilidade seja uma balança sempre em perfeito equilíbrio. E o que esse método diz, no fundo, é simples. Para todo débito, tem que existir um crédito de igual valor. O total que entra de um lado tem que ser exatamente igual ao total do outro. Não tem como ter um sem o outro. Certo, agora que a gente já sabe da regra do equilíbrio, vamos decifrar o que esses termos débito e crédito significam de verdade para cada tipo de conta. E aqui vem o grande pulo do gato. Não adianta procurar um porquê profundo. É só uma convenção. Pensa num semáforo. Por que vermelho é pare e verde é siga? Porque todo mundo combinou que seria assim. Na contabilidade é a mesma coisa. Combinaram que débito é o lado esquerdo e crédito é o lado direito. Simples assim. A partir daí, as contas são divididas em dois grandes times, digamos assim, pela sua natureza. Tem o time da natureza devedora, que são os ativos e as despesas, e tem o time da natureza credora, onde jogam os passivos, o patrimônio líquido e as receitas. Para visualizar isso de um jeito fácil, os contadores usam uma ferramenta genial de tão simples, o razonete, ou a conta T. É literalmente um T. O lado esquerdo é o do débito e o lado direito o do crédito. E olha só como essa regra funciona na prática. Se entra dinheiro no caixa da empresa, um ativo, esse aumento é registrado do lado esquerdo, ou seja, é um débito. Agora, se a empresa faz uma dívida com um fornecedor, uma obrigação, esse aumento é registrado do lado direito, é um crédito. E pronto! Aqui a gente resolve aquele paradoxo do extrato bancário lá do começo. A chave é entender que o extrato é a contabilidade do banco, não a nossa. Para o banco, o dinheiro que a gente deposita é uma dívida que ele tem com a gente, é um passivo. Então, quando a gente põe dinheiro lá, a dívida do banco aumenta. E como se registra um aumento no passivo? Com um crédito. Faz todo sentido agora, né? Beleza. Com essa regra fundamental bem entendida, vamos dar um passo adiante e ver como tudo isso se organiza para formar o sistema contábil completo. Claro que a contabilidade não nasceu pronta. Ela evoluiu, passou por várias teorias, mas a que a gente usa hoje, a base de tudo, é a teoria patrimonialista. E essa teoria é bem direta. Ela divide tudo em dois grandes grupos. De um lado, as contas patrimoniais, que são basicamente a foto da empresa, o que ela tem e o que ela deve. Do outro, as contas de resultado, que são o filme, mostram se a empresa deu lucro ou prejuízo. E para organizar isso tudo, existe o plano de contas. Pensa nele como o DNA financeiro da empresa. Ele tem basicamente três partes: o elenco de contas, o manual de contas e os modelos de demonstrações. Esse plano é organizado numa hierarquia. Lá em cima, a gente tem as contas sintéticas, que são os resumos, tipo a conta bancos, e debaixo dela vem as contas analíticas, que dão o detalhe: Banco do Brasil, Caixa Econômica e por aí vai. Ok, a gente viu tudo isso, as regras, os nomes, mas a pergunta que fica é: para que toda essa complicação de débito e crédito? Por que isso é tão importante? A resposta é simples e poderosa, porque tudo isso cria uma linguagem universal de negócios. Com essas regras, um investidor no Japão consegue olhar o balanço de uma empresa brasileira e entender exatamente o que está acontecendo.
E ter essa linguagem única permite 3 coisas fundamentais: controle rigoroso sobre tudo o que a empresa tem, análise justa do desempenho dela e, o mais crucial, ajuda os gestores a tomar decisões melhores, baseadas em fatos, não em achismos. Então, a grande lição de hoje é essa. Vamos parar de pensar que débito é ruim e crédito é bom. Não é nada disso. Eles são só a gramática. As regras neutras que permitem que a história financeira de uma empresa seja escrita de uma forma que todo mundo entenda. E quando a gente entende essa gramática, a gente ganha o poder de ler essa história, de olhar para um balanço e enxergar além dos números. A pergunta que fica então é, com as regras agora mais claras, que história o balanço de uma empresa está realmente contando?